Direito civil. Responsabilidade civil. É a obrigação de reparar um dano, voltar à situação anterior ao dano, punir o agressor e dar exemplo à sociedade. A reparação é o que a vítima perdeu e deixou de ganhar. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Isso é o que consta do artigo 943 do Código Civil. A responsabilidade pode ser subjetiva e objetiva. Abordaremos aqui primeiro a subjetiva, que consta do artigo 927 do Código Civil. A responsabilidade civil subjetiva decorre da prática de conduta que gera dano e que gera, por consequência, o dever de indenizar. Na responsabilidade subjetiva, depende de dolo ou culpa do agente. Então, os requisitos são conduta, dano, nexo causal e culpa. Conduta é o comportamento que pode ser positivo ou negativo. Conduta própria ou imprópria. Abuso de direito. Conduta imprópria. O dano pode ser patrimonial, extrapatrimonial, material, moral, individual, coletivo, emergente, lucro cessante, direto, indireto, também chamado ricochete, efeito ou efetivo e perda de uma chance. É juridicamente possível a pretensão de dano moral em relação à pessoa jurídica. O Código Civil estabelece a proteção no que couber aos direitos de personalidade da pessoa jurídica no artigo 52, dizendo: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Súmula também: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. O nexo é a ligação entre conduta e dano. Aqui na responsabilidade subjetiva é o chamado nexo real, pois está no mundo dos fatos. A responsabilidade por fato de terceiro está no artigo 932. Sempre há a possibilidade de regresso, exceto no caso dos incapazes. A culpa, aqui na responsabilidade subjetiva, é o motivo. Existem as seguintes espécies: incomitendo, que é culpa por ato positivo; inomitendo, culpa por ato negativo; invigilando, culpa por ato de quem se tem responsabilidade legal; culpa ineligendo, culpa por ato do preposto, empregado; culpa incustodiendo, dano causado pela coisa ou animal; e culpa incontraendo. O direito de regresso está no artigo 934. Falando sobre responsabilidade subjetiva, é a responsabilidade que se aplica aos profissionais liberais, mesmo se for relação de consumo. O próprio Código do Consumidor diz: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. No assunto responsabilidade civil, do direito civil, a regra geral é a responsabilidade subjetiva. Haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. E essa é a responsabilidade objetiva que será analisada a partir de agora. Nela,
o fundamento principal é o dano ocorrido. Será objetiva, então, a responsabilidade nos casos especificados em lei ou quando a atividade do autor implicar risco. Já a responsabilidade objetiva nem sempre decorrerá de ato ilícito para se caracterizar. Basta existir o dano e o nexo causal e a responsabilização poderá ser caracterizada. Responsabilidade objetiva, recapitulando, aquela cujo dever de indenizar ocorre independentemente de se provar a culpa. Neste contexto, verifica-se que a responsabilidade objetiva funda-se num dever de segurança, ligado à ideia de risco. Aqui na responsabilidade objetiva, o nexo causal é chamado nexo normativo. Os casos advindos da lei são, por exemplo, ambiental, consumerista, Estado em caso de ação, ruína, dono de prédio, artigo 937, objetos arremessados, artigo 938, dono de animal, dono de hotel, educandário e empregador. Essas são as advindas da lei. Quando a responsabilização é objetiva, o dano poderá ocorrer mesmo em face de um ato lícito. O próprio Código Civil impõe responsabilização para alguns atos não considerados ilícitos, a saber, aqui agora a leitura do artigo 188, depois 929, depois 930. Não constituem atos ilícitos. 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Artigo 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, ou seja, deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem causou o dano. Então temos aqui na responsabilidade objetiva, os requisitos são conduta, dano e nexo causal. Falando em responsabilidade objetiva contratual. Em responsabilização contratual não é necessária a culpa do inadimplente para que se incida perdas e danos. Todavia, destaca-se que a exigibilidade de eventual cláusula penal exige a demonstração de culpa, conforme se observa o artigo 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Então, na responsabilização contratual, não é necessária a culpa do inadimplente para que se incida perdas e danos, e sim somente a prova do descumprimento do contrato. Para exigibilidade eventual cláusula penal, aí sim exige-se demonstração de culpa. Sobre reparação do dano, o artigo 947 diz que a reparação é in natura, ou seja, substituição ou restauração do bem. O mesmo artigo diz que, em não sendo possível, a lei admite dinheiro, reparação pecuniária.
Agora, inicia-se a leitura dos artigos da responsabilidade civil que estão no Código Civil, com comentários pertinentes dentro deles. Título 9, da responsabilidade civil. Capítulo 1, da obrigação de indenizar. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo 1º. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos. Ato ilícito. Não constituem ato ilícito, é o que diz o artigo 188. A legítima defesa, exercício regular de direito, deterioração da coisa ou lesão à pessoa para remover perigo. No ordenamento jurídico, para que haja responsabilização, não é somente quando há conduta ilícita, mas também lícita. Por exemplo, quando alguém pratica em estado de necessidade e causa dano a terceiro, de acordo com as disposições, não está cometendo ato ilícito. Entretanto, se a pessoa que foi lesada não tiver culpa do perigo, ela deverá ser indenizada pelo prejuízo sofrido. Ou seja, há responsabilidade civil sem o cometimento de um ato ilícito. Se o causador do perigo for a vítima do ato de estado de necessidade, não haverá direito de reparação civil, já que, sem sua conduta, não haveria de se falar em perigo. Assim, temos exemplos práticos. Joaquim retirou o equipamento salva-vidas de Pedro, que Pedro provocou o perigo, e Pedro veio a falecer. Não há ilicitude, porque foi realizado em estado de necessidade, e não há o dever de indenizar, já que o ato provocou danos no próprio causador do perigo. Outro exemplo é: Antônio retirou o equipamento salva-vidas de José, um outro passageiro, esse que faleceu. Não há ilicitude, porém deve Antônio indenizar os filhos de José, cabendo ação regressiva contra o espólio de Pedro, provocador do perigo. Continuando, em responsabilidade objetiva, abuso de direito. O artigo 187 diz que o abuso de direito é espécie de ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Para a caracterização do abuso de direito, não precisa aferição ou comprovação de culpa. É uma hipótese típica de responsabilidade objetiva. Depende apenas, então, do dano e do nexo causal. Esses casos de abuso de direito são responsabilidade objetiva. Prosseguindo aqui no caso de responsabilidade objetiva, a prática de bullying entre crianças e adolescentes em ambiente escolar pode ocasionar a responsabilização de estabelecimento de ensino quando caracterizada omissão no cumprimento do dever de vigilância. Isso está correto, pois o estabelecimento de ensino pode ser responsabilizado quando caracterizada a sua omissão no dever de vigilância para com os alunos matriculados, de acordo com a jurisprudência do STJ. Sobre responsabilidade contratual, extracontratual e ato ilícito. A responsabilidade civil pode ser contratual e extracontratual. Extracontratual também recebe o nome de aquiliana. Esse modelo binário está no Código Civil previsto. Então, a responsabilidade civil contratual está no artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado.
E também a responsabilidade civil extracontratual aquiliana, artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Prosseguindo o artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz, ou as pessoas que dele dependem. Então vemos que o incapaz não é responsável direto e solidário com os representantes legais para efeito de responsabilidade civil. Ele é, ao contrário, responsável subsidiário em relação aos pais, esses sim responsáveis pelos danos. Essa responsabilização é aplicada ao absoluta ou relativamente incapaz. Primeiro porque o Código Civil não promove diferenciação, como seria de rigor, e além disso, o próprio artigo 934 disciplina que os pais, caso se responsabilizem pelo pagamento, não terão direito de regresso, seja a incapacidade absoluta ou relativa. Ainda disse que a responsabilidade do incapaz é mitigada, isto é, pode não corresponder aos danos efetivos. Artigo 929. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2, não forem culpados do perigo, assistir-lhes a direito à indenização do prejuízo que sofreram. No caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. As defesas possíveis são: direta, que é a inexistência do fato ou negativa de autoria, ou indiretas: legítima defesa, estado de necessidade, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, cláusula de não indenizar. Excludentes do nexo causal: caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro. Agora o importante artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. 2. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Assim, a prática do ato ilícito por parte do empregado acarreta na responsabilização objetiva e solidária do empregador, em razão desse disposto. Inciso 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. 5. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. 933. As pessoas indicadas no artigo 1
nos incisos 1 ao 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros. Aquele que ressarcir o dano pode reaver o que houver pago, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. O artigo 935 trata da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal e diz: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, a responsabilidade civil é independente da criminal. Portanto, a sentença penal absolutória, por falta ou ausência de provas, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil, visto que não decide definitivamente acerca da existência do fato e da autoria. Somente a sentença que decida peremptoriamente sobre a existência do fato e sobre a autoria, indicando quem causou o dano ou que determinada pessoa não causou, terá reflexos vinculativos no âmbito civil. Nesse sentido, o enunciado 45 da Jornada de Direito Civil. No caso do artigo 935, não mais se poderá questionar a existência do fato ou quem seja o seu autor, se essas questões se acharem categoricamente decididas no juízo criminal. Artigo 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar vítima, culpa da vítima ou força maior. 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Após a aceitação de obra de pequeno porte, não haverá responsabilidade solidária entre o dono do prédio e o empreiteiro na reparação de danos causados por sua ruína. Diante da norma esculpida no artigo 937 do Código Civil, a responsabilidade pelos danos advindos da ruína da obra é do dono do prédio. O que diz então o 937 é que a responsabilidade dos danos advindos da ruína da obra é do dono do prédio. Não há de se aplicar aqui as disposições do artigo 618, que trata de matéria distinta e aplica-se em obras de grande vulto, e diz lá: nos contratos de empreitada de edifícios ou construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Na hipótese, então, há de se perquirir a culpa do dono do edifício ou construção do evento danoso, já que só haverá sua responsabilização caso comprovada que a ruína decorreu da falta de reparos de manifesta necessidade. Artigo 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Aqui são 3 artigos que dizem 3 hipóteses de cobrança indevida. Artigo 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Então, quando o credor demanda antes de vencida, desconta juros, aguarda o tempo e paga as custas em dobro. Artigo 940. Aquele que demandar dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente ao que dele se exigir, salvo se houver prescrição.
Então, cobrou dívida já paga no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, devolve o dobro. Se pedir mais do que for devido, devolve o equivalente ao que for exigido. Artigo 941. As penas previstas no artigo 939 e 940, ou seja, esses dois acima de cobrança indevida, não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que comprove ter sofrido. Capítulo 2 da indenização. Artigo 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Ou seja, a indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Assim, pode a indenização ser fixada analisando, excepcionalmente, a culpa do agente. A redução equitativa, na hipótese de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, representa exceção ao princípio da reparação integral do dano. O princípio da reparação integral prevê que a indenização deve ser proporcional ao dano causado, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor. Em que pese essa redação legal, o mesmo Código Civil diz que, se houver excessiva desproporção, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, representando sim uma exceção ao princípio da reparação integral. O artigo 945 diz: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Autoriza então a redução proporcional da condenação. É isso que diz o 945. O artigo 948 diz que, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, o funeral e o luto da família, prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. A respeito dessa questão da longevidade provável do falecido, a jurisprudência pátria entende que o magistrado deve considerar a tabela da Previdência Social, que é baseada nos cálculos do IBGE, se a tanto sobreviver a recorrente. Se o Estado for condenado a indenizar por danos materiais esposa e filhos, com base na remuneração do marido falecido em razão de acidente provocado por servidor público, será admitido que seja descontado 1/3 do montante da indenização sob o fundamento de que a vítima utilizaria tal parcela consigo mesmo. Então, responsabilidade de Estado para esposa e filho, com base em remuneração do marido falecido em razão de acidente provocado por servidor público, admite-se uma redução de 1/3. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido nas despesas do tratamento, lucros cessantes até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Vem se pacificando na doutrina que o fato da vítima se encontrar aposentado na ocasião do dano não afeta a indenização por perda da capacidade laborativa, porque o artigo 950 não cogita hipótese de exclusão da obrigação de indenizar pelo fato de estar aposentado ou percebendo qualquer benefício previdenciário. Assim, a simples diminuição da capacidade de trabalho decorrente de ato ilícito do ofensor já atrai a aplicação da obrigação de indenizar. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma vez. Se em decorrência do dano sofrido, a capacidade laborativa da vítima for reduzida, o autor do dano deverá pagar à vítima os lucros cessantes até o fim da convalescença, ou seja, até o restabelecimento da saúde. Sobre o tema, destaca-se então que, em decorrência de dano, a capacidade laborativa reduzida, o autor do dano deverá pagar os lucros cessantes até o fim da convalescença. O artigo 951 diz que o disposto nesses artigos 948, 949 e 950 aplica-se também no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência e imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Então, todas essas regras que foram ditas sobre homicídio, do artigo 948, ou 949, que é a lesão ou ofensa à saúde, ou o 950, que é a diminuição da capacidade laborativa, tudo isso se aplica também no caso de profissional que por imprudência, negligência, imperícia, causar morte, agravar o mal, ou seja, causado também por um profissional que causa a morte de um paciente, causa dano ao paciente. Artigo 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa, a indenização constituirá em pagar o valor das deteriorações e o devido a título de lucros cessantes. Faltando a coisa, deverá reembolsar o equivalente ao prejudicado. Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não exista a própria coisa, estimar-se-á pelo seu preço ordinário e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. Artigo 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Se o ofendido não puder provar o prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. Prosseguindo após aqui a leitura dos artigos, há um caso específico. Condutor e proprietário de veículo. Se tem a responsabilidade do condutor, tem a responsabilidade solidária do proprietário do veículo. Eles possuem responsabilidade solidária. Contrato de seguro de danos pessoais. Segundo súmula 402 do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Então, o contrato de seguro por danos morais compreende os danos morais, podendo ter uma cláusula que diga pela exclusão. Sobre responsabilidade do oficial de registro, a jurisprudência diz que a responsabilidade dele é pessoal, ou seja, a responsabilidade civil por dano causado por ato de oficial do registro é pessoal,
não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo sucedido. A respeito da perda de uma chance, que também é um tema da responsabilidade civil. Segundo a jurisprudência da STJ, não é possível a responsabilidade civil por dano incerto. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando um dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade e não de possibilidade, mera e não de mera possibilidade, e sim de probabilidade. Porque um dano potencial ou incerto, no espectro da responsabilidade civil, não é indenizável. As demandas que invocam a teoria da perda de uma chance devem ser solucionadas a partir de uma análise detida das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico, isso no caso de responsabilidade de advogado. Quando se invoca a teoria da perda de uma chance, deve-se verificar uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo. Os casos em que se reputa essa responsabilidade pela perda de uma chance aos profissionais da advocacia em condutas tidas por negligentes, diante da incerteza da vantagem não experimentada, a análise deve debruçar sobre a real possibilidade do êxito eventualmente perdida. Verificado que a perda do prazo frustrou a união de obter êxito potencial na demanda, viável será a responsabilidade civil do agente pelos danos materiais suportados. Então, teoria da perda de uma chance, dentro de um juízo de probabilidade e não mera possibilidade. Avalia-se um dano potencial, um dano real, atual e certo, porque um dano incerto ou um dano potencial não é indenizável. Falando sobre transporte. A cláusula de incolumidade é inerente ao contrato de transporte. Ela é íncita ao contrato de transporte, ela implica a obrigação de resultado. Consiste em levar o passageiro com conforto e segurança ao destino. Ela pode sim ser invocada no caso de fortuito interno. Essa é a questão. Ela se excepciona apenas no caso em que ficar configurado excludente de responsabilidade civil, notadamente o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. O fortuito interno, para o STJ, o fato de um terceiro ser o causador de um dano, por si só não configura motivo suficiente para elidir, para cancelar a responsabilização do transportador. É imprescindível aferir se a conduta danosa pode ser considerada independentemente, equiparando-se a caso fortuito externo, ou se é conexa à própria atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, fortuito interno neste caso. Então, o fato de terceiro que justificaria a exclusão da responsabilidade objetiva só se configura em fortuito externo. O fortuito interno enseja a responsabilização. O STJ diz: na linha dos precedentes desta Corte, acidentes ocorridos em autoestradas, mesmo por culpa exclusiva de terceiros, são considerados fortuitos internos, incapazes por isso de afastar a responsabilidade civil do transportador. Então, um transporte que vai levar uma pessoa de São Paulo a Santos em autoestrada, mesmo que por uma culpa exclusiva de terceiro ocorreu um acidente, o passageiro ele tem o direito a receber uma indenização, porque esse acidente é considerado um fortuito interno.
Em se tratando de transporte desinteressado, ou seja, de simples cortesia, o transportador será responsabilizado neste caso de transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Ou seja, se ele incorrer em culpa leve em transporte desinteressado simples cortesia, não há responsabilidade civil. Outro ponto relativo também a transporte é o assalto à mão armada no interior de ônibus coletivo. É o tema da questão aqui. A morte decorrente de assalto à mão armada dentro de ônibus, por se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço de transporte, força maior, constitui em causa excludente da responsabilidade da empresa concessionária de serviço público. Ou seja, assalto à mão armada constitui um fortuito apto a excluir a responsabilidade da empresa, porque em nada se relaciona com o serviço de transporte. É uma situação de força maior. Sobre instituição financeira. A responsabilidade da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral a cliente que seja vítima de roubo no interior da agência, na hipótese em que é verificada falha na segurança da agência, já que, nesse caso, a instituição financeira responde independentemente de culpa, cumprindo ao consumidor provar apenas o dano e o nexo de causalidade. A responsabilidade ocorre dentro da instituição financeira. Fora da dependência bancária, sem que tenha havido uma falha determinante, não há responsabilidade. Então, a responsabilidade da instituição financeira, vítima de roubo no interior da agência, na hipótese em que verificada falha de segurança, a instituição financeira responde independentemente de culpa. Assalto ocorrido dentro de estabelecimento bancário, então, não é considerado caso fortuito ou força maior. Há o dever de indenizar da instituição bancária porque a segurança é essencial no serviço prestado por um banco. Por fim, mora e correção monetária. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Em caso de responsabilidade extracontratual, responsabilidade aquiliana, pode ser responsabilidade por dano moral, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data da prolação da decisão em que foi arbitrado o valor da indenização. Desde a data do arbitramento, portanto, a correção monetária do dano moral. Sobre início do prazo para juros de mora, no caso de condenação de indenização por danos morais decorrentes de danos morais, tratando-se de mora irregular concernente a ato ilícito, os juros de mora incidirão desde a data do fato. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou.